RCP Notícias. Estimado amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, boa noite, já são 19 horas. Seja bem-vindo ao Jornal da Noite. A esta hora vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. Responsável da Direção de Regulação Farmacêutica da ERS justifica a ruptura do medicamento metotrexato usado no combate ao cancro e que a ruptura se deve à conjuntura internacional. Glaucoma é a maior causa de cegueira em Cabo Verde. O especialista aconselha pessoas com mais de 35 anos a procurarem um especialista caso tenham alguma característica que pode desenvolver a doença que não pode ser prevenida. O Presidente da República escreve na sua rede social que está retido na Ilha do Fogo devido ao cancelamento de voo. Tempestade Filipe ameaça Moçambique e já deixou cerca de 100 mil pessoas sem energia. Ucrânia intensifica ataques no interior da Rússia, contrariando a tese do presidente russo de que a guerra não afetaria a vida dos cidadãos russos dentro das fronteiras do país. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa noite. Seja bem-vindo a este jornal com a técnica do Orlindo Gonçalves e eu, Anatólio Lima, na edição e apresentação deste jornal. Hoje, a Entidade Reguladora Independente de Saúde, ERS, reconfirmou à Rádio de Cabo Verde a ruptura no mercado nacional do medicamento metotrexato, um medicamento indicado para o tratamento do cancro. Em entrevista esta tarde à Rádio de Cabo Verde, Esther Oliveira, responsável da Direção de Regulação Farmacêutica da ERS, justificou que a situação chegou a este ponto devido à conjuntura internacional, conforme o Oscar Monteiro. Para Esther Oliveira, apesar das medidas que a entidade reguladora tem tomado junto das empresas importadoras e distribuidoras, a Emprofac e a Sodifar, para se evitar situações do género, existem casos que os ultrapassam. A responsável da Direção de Regulação Farmacêutica apontou os procedimentos que a ERS tem estado a tomar em relação à manutenção de estoque no mercado. Nós temos implementados alguns procedimentos com vista a monitorizar o abastecimento do mercado. Esta situação específica vem na decorrência de uma denúncia, mas existem procedimentos instituídos que fazem a monitorização global de todos os medicamentos que circulam no país. Um dos procedimentos é a monitorização mensal, é um procedimento que consiste na recolha da situação de estoque dos medicamentos nas distribuidoras e envolve um tratamento da informação recebida com vista a identificar possíveis situações que necessitam de alguma intervenção. Também monitorizamos as rupturas de uma forma geral. Quinzenalmente recebemos um reporte por parte dos intervenientes, sejam os importadores, distribuidores e as próprias farmácias, reportam na ERS os medicamentos que estão em ruptura. Nesse caso em concreto, Esther Oliveira justificou que a situação chegou a esse ponto devido à falta de medicamentos generalizada no mercado internacional, o que já foi considerado pela OMS como um problema de saúde pública. A situação de ruptura depende de vários fatores e por vezes são fatores que fogem ao controle das entidades nacionais. Nós temos acompanhado que a nível mundial registra-se o problema de disponibilidade de medicamentos. A própria OMS já reconheceu a falta de medicamentos de uma forma generalizada como um problema de saúde pública. Situações específicas a nível do comércio internacional decorrentes da guerra na Ucrânia, por exemplo, situações após a pandemia da Covid-19, que de alguma forma acabaram por afetar o comércio internacional, também tiveram seu impacto a nível do mercado farmacêutico internacional. A responsável da Direção de Regulação Farmacêutica da ERS confirmou que no país existem 2 empresas licenciadas nesse setor. Para este medicamento em específico, confirmou-se ruptura em ambas as distribuidoras. Então não há monopólio das distribuidoras? De momento temos 2 distribuidoras licenciadas, tanto a Emprofac como a Sodifar, que foi licenciada em 2023. Metotrexato, medicamento para tratar cancro e outras patologias, estará disponível no mercado ainda no corrente mês. A garantia da administração da Emprofac, que também assegurou à Rádio de Cabo Verde que a empresa importadora e distribuidora de medicamentos está a investir em tecnologias para minimizar rupturas. Continuando ainda a falar da saúde, a oftalmologista Francisco Inocêncio recomenda às pessoas a realizarem consultas de oftalmologia a partir dos 35 anos
para o diagnóstico do glaucoma. Trata-se, segundo a especialista, de uma doença ocular causada principalmente pela elevação da pressão intraocular que provoca lesões no nervo óptico e, como consequência, comprometimento visual. É uma doença irreversível e não curável e a principal causa de cegueira em Cabo Verde. O glaucoma é uma doença muito prevalente em Cabo Verde. O glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível, isto é, não curável no mundo. Como eu comecei por dizer, é uma doença que nos aparece com muita frequência, muita mesmo, no nosso serviço. Nós muitas vezes na consulta deparamos-nos com doentes já com o caso de cegueira, constante a classificação da Organização Mundial da Saúde, que é um campo visual igual ou inferior a 10 graus, e o doente não tem queixas nenhumas. É o drama do glaucoma. O glaucoma é uma doença que não tem cura, só pode ser controlada, mas nós nunca curamos o glaucoma. O mais grave é que a doença não pode ser prevenida, mas há alguns aspectos que podem servir de alerta que devem estimular então algumas pessoas com nestas características a procurarem um especialista. O glaucoma não pode ser prevenida. Não se consegue prevenir o glaucoma. Então, nós temos que estar atentos, especialmente em situações em pessoas com mais de 40 anos ou então em pessoas mais novas, desde que haja uma história familiar de glaucoma, porque o glaucoma de ângulo aberto tem um caráter genético. Então, nessas pessoas temos que estar atentos e procurar de forma muito ativa o glaucoma, portanto, o aumento da pressão intraocular, muitos casos. Além do mais, não se sabe porquê, um dos fatores de risco para o aparecimento do glaucoma é também uma questão racial. O glaucoma tem uma prevalência para a raça negra, é mais prevalente na raça negra. Se não for tratado adequadamente, o glaucoma pode levar à cegueira, citou o especialista em declarações à Infopress no âmbito do Dia Mundial do Combate ao Glaucoma, assinalado hoje. A Cabo Verde Interiores anunciou hoje a retoma da operação do navio Dom Tututa após paragem que a companhia diz ter sido programada. Também hoje foi noticiado na Rádio Cabo Verde que as agências de viagens e turismo estão satisfeitas com a retoma dos voos domésticos da TACV, pois aumentou o fluxo dos passageiros para outras ilhas. A Rádio Cabo Verde, através do jornalista Eugênio Teixeira, ouviu o antigo capitão dos portos de Sotavento, João de Deus Carvalho, que considera que a política dos transportes tem falhado devido à ausência de visão clara para o setor e também por deficiências na gestão por parte dos dirigentes que não possuíam conhecimento e capacidade para tal. Na sua opinião, Cabo Verde deve apostar na aquisição de meios de transportes, sem esquecer a qualificação dos recursos humanos, porquanto considera que os transportes exigem grandes investimentos e devem ser geridos por pessoas capacitadas e com profundo conhecimento da área. Eugênio Teixeira também ouviu o antigo comandante dos TACV, Lito Semedo. Vamos então escutar a apreciação destes dois profissionais. Na opinião de João de Deus Carvalho, o único ministro dos Transportes que teve visão e pensamento de Cabo Verde, um país arquipelágico, foi Herculano Vieira, que apostou na criação de condições para que as ilhas fossem ligadas em termos aéreos e marítimos. Houve verdadeiramente um único grande ministro dos Transportes de Cabo Verde, que teve visão de futuro e teve cuidado de ver que Cabo Verde é um estado arquipelágico. Foi Herculano Vieira. Minha opinião, ele foi, de todos os ministros dos transportes, aquele que teve visão correta dos transportes para um estado arquipelágico. Depois dele, os sucessivos governos e ministros desta área foram mais na conversa do Banco Mundial do que nos interesses de Cabo Verde. Para o antigo oficial da Marinha Mercante, o Estado deve adotar uma política clara que passa por investimentos em termos de aquisição de aviões e navios, bem como apostar nos recursos humanos, já que o setor, conforme adianta, deve ser gerido por gente competente. E, sobretudo, a política de transportes em Cabo Verde tem falhado é na parte humana. Nós não temos gestores capazes, nem a nível dos transportes aéreos, nem a nível dos transportes marítimos. Por exemplo, a questão do leasing dos aviões tem sido o calcanhar daqueles da TACV. Porquê? Porque não tem gente capaz para fazer um contrato de leasing como deve ser. Porquê? Porque isso exige expertise. E depois, as poucas pessoas que dominam minimamente
da matéria, ficam logo afastados. Porquê? Porque há outros interesses. Eu vivi, por exemplo, o drama de ver a doutora Sara Lopes, enquanto Ministra dos Transportes, a querer resolver o problema. Não deixaram a senhora resolver o problema. Não deixaram. Em tempos de crise como os que vivemos hoje em dia, a lógica é exatamente outra. E então, se nós não tivermos meios próprios, ficamos nas mãos dos outros. É o que está a acontecer. Lito Semedo, antigo comandante, afirma que houve período em que os transportes estavam em franca expansão, com ligações aéreas para todas as ilhas e vários países europeus e do continente americano, realçando que o retrocesso é inegável. Por isso, advoga medidas sólidas para que o país possa retomar o curso de normalidade e regularidade em matéria de transportes. Porque se existia nesse tempo em que nós, efetivamente, houve uma expansão enorme em termos de aviação, tínhamos frota, tínhamos pessoal técnico capacitado e voávamos pelos diferentes continentes. Tínhamos 3 Boeings, tínhamos 4 ATRs, tínhamos 2 Twin Otter, etc. Portanto, a frota foi sempre evoluindo. Há que criar essas políticas e ao povo interessa é que haja esse serviço, que o governo e o país conceda essa mobilidade aos cabo-verdianos, quer internamente, quer externamente. Porque nós já tivemos isso. Portanto, é possível. Há alguém que se encarregue de tornar isso outra vez possível. Pontos de vista de Lito Semedo, antigo comandante nos TSCV, João de Deus Carvalho, que foi capitão de navios de longo curso e também desempenhou funções de capitão dos portos de Sotavento. E hoje o chefe de Estado, José Maria Neves, escreveu há instantes no seu perfil no Facebook que ficou retido na Ilha do Fogo e que não há voo para a ilha, apesar de estar programado desde há algum tempo. O chefe de Estado acrescentou que o cancelamento do voo se deveu à falta de tripulação, conforme lhe informaram. O programa de estágios profissionais para jovens licenciados Nós Academia, que já vai na sua 15ª edição, ambiciona chegar aos 90% da empregabilidade destes formandos no mercado de trabalho ainda este ano. O Nós Academia apresentou hoje o novo portal, a nova marca, e acolheu os 45 estagiários para esta nova edição de 6 meses de estágio, conforme apurou a Miriam Lopes dos Santos. Além de modernizar a sua marca, o Nós e Academia traz um portal que aproxima mais a academia dos candidatos e das empresas privadas. Entre os 45 novos estagiários estão também 2 provenientes da Guiné-Bissau, como explica Mayra Silva, administradora executiva do Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação. Vem do Instituto da Segurança Social da Guiné-Bissau. Vão estar aqui presentes conosco durante esses 6 meses. 2 estagiários. Isso também visa-nos cumprir com o nosso objetivo de estar mais próximo também com a nossa comunidade e a diáspora e entidades também internacionais. Antes, a candidatura era fechada, aberta só no momento das edições. Das aberturas das edições, abre-se a candidatura, mas agora qualquer estagiário, independentemente das edições estiverem abertas ou não, podem fazer as suas candidaturas. E também nós temos a possibilidade dos estagiários acompanharem os processos, as etapas das fases das candidaturas. E também para as empresas, a grande novidade que trouxemos para as empresas é que as empresas podem, através do portal, verem o leque de estagiários, alumni que passaram pelo Nós Academia, no sentido de, se tiver a necessidade de fazer alguma contratação, conseguem o ver, acompanhar também as atualizações dos perfis que passaram no Nós Academia. Este é um grande ganho porque eram pedidos que recebíamos de várias entidades nacionais e internacionais. A taxa de empregabilidade dos jovens que passam pelo Nós e Academia já está em 80% e a meta é chegar aos 90%. O novo portal tem mais ganhos, explica Mayra Silva. Qualquer empresa privada que queira fazer parte ou trazer projetos que não conseguem desenvolver nas suas empresas, podem fazer a candidatura online e assim conseguem inscrever-se para que possamos alocar estagiários da nossa academia nas suas empresas, nos seus projetos. Neste momento, como é óbvio, nós estamos ainda não sentimos que atingimos o nosso objetivo. Mas estamos satisfeitos, temos uma taxa de empregabilidade de 80%, mas estamos a lutar muito para conseguirmos atingir 90% até o final deste ano. Esses 80% são jovens que estão no mercado de trabalho, mas também jovens que criaram as suas próprias empresas, que trabalham hoje trabalham conosco em projetos com o NOSI.
O programa de estágios profissionais Nós e Academia, que já vai na sua 15ª edição, já beneficiou cerca de 467 jovens. E a Associação de Mulheres Caminho e Progresso de Calabaceira, aqui da Praia, tem contribuído para melhorar a qualidade de vida das famílias e moradores do bairro, principalmente jovens do bairro aqui da Praia. A perspectiva é da presidente da Associação, Maria Semedo, que aponta também as dificuldades enfrentadas pela organização. A Gracete Silva esteve em Calabaceira e falou com a dona Zésa. A Associação de Mulheres Caminho e Progresso de Calabaceira, criada há 12 anos, trabalha aspectos sociais com intervenções em diferentes áreas, como avançou a presidente da Associação, Maria Semedo. E nessa associação ali, nós fazemos vários tipos de atividades, porque nós trabalhamos numa área transversal. Independentemente de nome, mas nós trabalhamos com idosos, e nós trabalhamos com mulheres, nós trabalhamos com crianças, jovens. Uma associação sem fins lucrativos do bairro de Calabaceira enfrenta várias dificuldades, realçou Maria Semedo. Nunca tem uma infraestrutura, para além de Liceu Manuel Lopes e Escola Antônio Nunes. Mas nunca tem nada social, que nesse momento não está na sede da associação, mas é uma sede alugada. Portanto, nós sofremos de carências de instituições sociais. Calabaceira está com falta de estradas e urbanização ainda. E nem tudo pessoas de Calabaceira têm água corrente. E eletricidade tem deficiência. E mesmo que não tenha água corrente, e 2 vezes por semana gosto que não se recebe água. Por isso também não sofreu violência, vandalismo. Nunca tem ainda segurança para não poder falar direito na Calabaceira. A presidente da Associação de Mulheres Caminho e Progresso de Calabaceira, Maria Semedo, disse que a associação também está a trabalhar com jovens no sentido de evitar o aumento da criminalidade na comunidade. Nós fazemos conversa aberta, nós fazemos conversa principalmente com famílias. E ultimamente nós temos estado sempre no job ocupação. Eles vão para trabalho, onde se recebe 6 remuneração. Já não pôs na formação. Há tempos vai 15 para servir, depois vai 4 para hotelaria, já não manda também para a EFP. De 1 de janeiro para hoje, já está 30 jovens ligados a nós que já está ocupado. Esse que estava na delinquência, que já estuda 8º ano, 7º, desiste de escola, não tenta ocupar-se. Apesar de, no momento, terem poucos parceiros, Maria Semedo, conhecida por Dona Zésa, afiançou que, mesmo sem financiamento, a Associação das Mulheres de Calabaceira não deixa de trabalhar, fazendo o que está ao alcance para a melhoria de vida da sua comunidade. E a educação para valores de crianças e adolescentes de bairros carenciados é uma das áreas através das quais atletas em exercício ou em fim de ciclo podem ingressar no mercado de trabalho. Mas para isso têm de transpor para o mundo laboral um conjunto de habilidades adquiridas da carreira desportiva, com realce para a elaboração de um currículo profissional. É com o objetivo de apoiar a transição de atletas para outras áreas de atividade que está na capital do país um programa do Comitê Olímpico Internacional por um conjunto de workshops que arrancou hoje à tarde. O Cândido Amorim Fortes foi presenciar e traz-nos aqui os detalhes. Sob o lema Encontra o teu caminho para uma carreira de sucesso, o programa Athlete Career 365+, criado pela Comissão de Atletas do Comitê Olímpico Internacional, está no país, tendo em agenda a realização em parceria com o Comitê Olímpico Cabo-Verdiano de um conjunto de workshops visando apoiar a transição de atletas do desporto para outras áreas profissionais. Dada a natureza da atividade desportiva, explica a educadora do Comitê Olímpico Internacional, Susana Feitor, terão que fazer a transposição para o currículo profissional e a descoberta pessoal de como as habilidades adquiridas ao longo do tempo são válidas no mercado de trabalho. Tentar ajudar a que cada um descubra quais são as suas competências e habilidades que foram desenvolvendo ao longo da carreira desportiva, para depois fazermos a transição, ou seja, a tradução dessas competências para o mundo laboral. Um exemplo, todos os atletas têm que saber trabalhar em equipa. E no ambiente laboral também. Todos os atletas sabem trabalhar por objetivos. Num ambiente laboral é igual. E por aí fora. No último dia é ensinar a construir um currículo com estas competências.
porque o currículo que nós habitualmente fazemos é sobre as experiências e tudo o que nós aprendemos na vida, mas em contexto laboral. O caso dos atletas é diferente, porque muitos nunca tiveram uma experiência profissional num ambiente laboral. E então é fazer a tradução dessas habilidades e competências adquiridas ao longo da vida desportiva e como é que elas podem ser úteis no ambiente laboral. Uma oportunidade para atletas acrescentarem experiência e conhecimento para continuarem a contribuir para o desenvolvimento do país e da nova geração. Melhor marcador de sempre da seleção cabo-verdiana de basquetebol, Fidel Mendonça, oriundo do Lenfer, passagem por Portugal, 2 presenças no Afrobasket, capitão no Mundial do ano passado da modalidade e um dos obreiros do apuramento inédito para a competição. Tenho o meu projeto praticamente consolidado e quero continuar a adquirir mais conhecimento e experiência para continuar a dar o meu contributo para o meu país dentro da minha área que eu amo e que eu quero que mais jovens podem seguir. Um projeto que tem por objetivo educar os jovens através do basquetebol. É um projeto que nasceu, digamos assim, num curso idêntico em 2017, também promovido pelo Comitê Olímpico, que hoje é certificado pelo Comitê Olímpico Internacional, e também quero passar essa experiência aos novos formandos. Prevê-se a participação de cerca de 20 atletas nos workshops Athlete 365 Career+, que segundo a organização deve voltar futuramente a Cabo Verde. Prevê-se também a realização de um fórum de atletas na sexta-feira sobre direitos e responsabilidades dos próprios, visando a criação de um plano de ação 2024-2028 que envolva os atletas nas decisões dos comitês olímpicos nacionais. No programa podem se inscrever atletas no ativo, ex-atletas ou jovens atletas. São 9h mais 21 minutos. Brasil e Cabo Verde querem potenciar as relações bilaterais e já identificaram algumas áreas para nova cooperação no âmbito do futuro Programa de Desenvolvimento Integrado. A informação foi avançada pela Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Miriam de Vieira, após a reunião de consultas políticas bilaterais entre os dois países que não vinha acontecendo há 8 anos. Setores ligados às mudanças climáticas e também energias renováveis poderão fazer parte do futuro Programa de Desenvolvimento Integrado, ainda em fase de estudo. A Idnea Barros tem os detalhes. A cooperação entre Brasil e Cabo Verde tem sido bastante profícua, com impacto no desenvolvimento do arquipélago, diz a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros, Miriam Vieira, ao sair da reunião de consultas políticas bilaterais entre os dois países. Miriam Vieira afirma que Cabo Verde tem interesse em potenciar ainda mais essas relações com o Brasil. Nós queríamos também fomentar as relações comerciais com o Brasil. Há um potencial em fomentar as relações económico-empresariais e teremos, portanto, nessa perspectiva de trabalhar um pouco mais a componente da conectividade, seja ela marítima ou aérea, para facilitar, sobretudo, os contactos. Miriam Vieira assegura que há abertura por parte do Brasil em fazer de Cabo Verde um modelo da nova filosofia de cooperação do Brasil com os países do Sul global e que é neste contexto que está a ser desenhado o Programa de Cooperação para o Desenvolvimento Integrado de Cabo Verde, PDI. Miriam Vieira garante que já houve uma missão de prospecção da Agência Brasileira de Cooperação, onde foram identificados alguns setores que podem ser abrangidos nesse novo programa. Nomeadamente a questão das mudanças climáticas, a preservação ambiental, a questão também das energias renováveis. Um segundo vetor seria também saúde e temos outros setores, nomeadamente o turismo, o empreendedorismo e, obviamente, o setor privado também, que terá um papel importante, sobretudo, na materialização desse novo quadro de cooperação que nós queremos desenhar. E o Brasil mostra a abertura para novas oportunidades de cooperação com o arquipélago, manifesta o secretário para a África e Oriente Médio do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, embaixador Carlos Duarte. Existem grandes oportunidades do ponto de vista comercial entre os dois países. É preciso, para isso, retomar a parte de conectividade, ajudará, sem dúvida, no crescimento do comércio e das atividades econômicas entre os dois países. Cabo Verde, sua posição estratégica no Atlântico Sul,
e na África, como país africano, nos proporciona também oportunidades em termos de acesso ao mercado africano ampliado. É preciso, para isso, que haja um conhecimento maior nos dois países das oportunidades que se abrem para eles, para o setor privado. O PDI, ainda em fase de estudo, deverá ser finalizado este ano, prevê a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros. Miriam Vieira reforça que o PDI provavelmente terá a duração de 3 anos, mas que ainda precisa ser concertado com o Brasil. E o plano estratégico da CPLP-MAB foi discutido hoje numa reunião técnica do segundo encontro da Rede de Reservas da Biosfera da Unesco da CPLP, que está a acontecer na Ilha do Fogo. Um documento muito importante que vai orientar a visão e a missão da rede no trabalho específico em cada país e, sobretudo, influenciar e participar no programa internacional da Unesco. O Elcio Andrade acompanhou e traz-nos aqui os pormenores. A atividade enquadra-se no âmbito do segundo encontro da Rede de Reservas da Biosfera da Unesco na comunidade dos países de língua portuguesa CPLP, que está a decorrer em São Felipe, na Ilha do Fogo. Na reunião técnica estiveram presentes os representantes das reservas da biosfera dos 6 países da CPLP, nomeadamente Portugal, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe. Em cima da mesa esteve a discussão do plano estratégico da CPLP-MAB, um documento muito importante na orientação da rede, conforme explicou António Abreu, diretor da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da Unesco, e secretário do programa MAB e as reservas da biosfera a nível mundial. É um documento muito importante que vai orientar a visão e a missão desta rede, quer no seu trabalho específico em cada país e no conjunto, mas sobretudo como é que esta rede vai também influenciar e participar no programa a nível internacional no próprio seio da Unesco. Para nós é um grato prazer ver o esforço que, em particular, Cabo Verde, mas todos os outros países, têm vindo a fazer este sentido e, digamos, o empenho e a capacidade demonstrada nestas reuniões de ter uma visão que, efetivamente, é aquela que se procura, que considera que a conservação da natureza não é um luxo nem um capricho, mas é fundamental para suportar o desenvolvimento socioeconómico ao nível local e ao nível nacional. O plano estratégico, em princípio, será aprovado esta semana. Uma vez aprovado, será submetido à Unesco numa reunião em Marrocos, onde a rede deverá ser reconhecida como oficial da Unesco. O documento é uma novidade e para a Unesco vai ser um contributo muito valioso para o programa MAB. Daqui vamos tirar lições que eu posso partilhar com a rede asiática, com a rede africana, com a rede de ilhas e zonas costeiras, com a rede europeia, com a rede ibero-americana, e permitindo essa transferência de conhecimento. A visão do contributo que estas reservas podem dar para a paz entre as pessoas e para a paz entre as pessoas e a natureza, parece-me a mim que é um valor muito acrescentado e eu estou convicto que há alguns projetos que vão ser também aqui apresentados, como o roteiro de turismo sustentável em reservas da biosfera, como a valorização das paisagens produtivas agrícolas ou como o mapeamento dos serviços dos ecossistemas, vão ser produtos concretos desta rede que vão ter algum impacto no próprio programa a nível mundial. Ainda durante o encontro foi analisado a questão da sustentabilidade, um dos desafios da rede, conforme explicou António Abreu, o representante da Unesco. Duas notas internacionais. Perto de 100 mil pessoas estão sem energia elétrica desde a manhã de hoje em Moçambique devido à tempestade tropical Severa Filipo, que afeta o país, anunciou a empresa elétrica de Moçambique. A tempestade está a criar danos no sistema elétrico das regiões afetadas, com o registro de situações de queda de postes, alagamento de equipamentos e rompimento de cabos elétricos, refere a Eletricidade de Moçambique num comunicado enviado à Comunicação Social. Na região sul de Moçambique, em Inhambane, pelo menos 83 mil pessoas estão sem corrente elétrica. No centro e no norte do país, a empresa Eletricidade de Moçambique contabiliza perto de 20 mil pessoas privadas de eletricidade. O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique confirmou hoje que a tempestade tropical Severa Filipo entrou no continente perto das 5 horas pela província de Inhambane, seguindo para o sudoeste, nomeadamente para Maputo.
Os ataques ucranianos contra a Rússia intensificam-se. Na Rússia, ao contrário do que Vladimir Putin afirmou, a vida começa a ser afetada pela guerra da Ucrânia. Dezenas de drones e mísseis ucranianos de longo alcance atingiram hoje 2 instalações petrolíferas no interior da Rússia. O ataque de hoje a 8 regiões russas é uma demonstração da crescente capacidade tecnológica da Ucrânia. O Ministério Russo da Defesa divulgou imagens do que disse ser uma tentativa de invasão do território russo. De acordo com a mesma fonte, as tropas russas destruíram o equipamento de grupos de sabotagem e reconhecimento ucranianos e do que chama de terroristas em fuga. Os ataques aconteceram no mesmo dia em que um avião militar de carga russo, um Il-76, com 8 tripulantes e 7 passageiros a bordo, se despenhou durante a descolagem de uma base aérea. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou em comunicado que a causa provável foi um incêndio no motor durante a descolagem e que foi iniciada uma investigação. Alcançamos já o Equador da hora 19, o mesmo é dizer, já temos 19 horas mais 30 minutos e alguns segundinhos. É o fim de linha neste jornal. Deixe-me ver o que é que eu posso partilhar consigo em termos de movimento marítimo, um fraco movimento marítimo. Temos neste momento Dona Tututa a navegar no extremo oriental de São Nicolau, Dona Tututa que vai para a Ilha do Sal, para o porto da Palmeira e navega neste momento a embarcação a 11.8 nós e deve aportar na Palmeira por volta de 1h30. Não temos mais nenhum outro ferry a navegar neste momento. Pela via aérea, deixe-me ver o que é que temos aqui, mas também há instantes consultei, não havia grande movimento aéreo nem entre as ilhas. Mas vamos ver agora o que é que temos, se é que temos alguma mudança de cenário neste momento. Temos sim, temos um voo da TACV que partiu da praia há poucos minutos e deve aterrar em São Pedro quando forem 8 horas mais 10 minutos. De resto, uma outra aeronave que está a fazer ligação entre a Europa e a América do Sul, nenhuma outra informação relevante para partilhar consigo. Fique bem, obrigado, boa noite e até amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Sintonize as frequências da sua preferência. Santiago 91.7